Olá a todos, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilos? Como é que foram de feriado? Tudo sossegado? Relax? Então tá bom. Estudando um pouquinho, pessoal, logicamente sempre é bom. Nós vamos voltar nesse nosso encontro de hoje, pessoal, para ver o tema da prisão e da liberdade. Então veremos hoje, pessoal, como é que nós podemos aqui combater a prisão do nosso cliente de acordo com a prisão envolvida, que pode ser, veremos já já, a prisão em flagrante, ou a prisão preventiva, ou a prisão temporária. Tá? Veremos hoje, então, pessoal, o que pedir, gente, em face dessas prisões visando a soltura. Veremos, no fundo, pessoal, quais são as petições cabíveis visando a soltura de acordo com a prisão envolvida no caso concreto. Tá? E veremos hoje, então, pessoal, a peça, em relação a hoje, a peça é simples, porque a peça será a aula inteira, simples petições, pessoal, pedindo a soltura. Nós temos que ver só, gente, o que eu vou pedir, no caso, dentro dessa simples petição, se for flagrante, preventiva ou temporária, tá bom? Mas hoje, pessoal, a peça em si não tem peça nova. É uma petição simples pedindo a soltura ou por relaxamento, ou por liberdade provisória, ou por revogação. Mas isso vai depender, pessoal, da prisão que você ataca e do fundamento que você alega. Então, eu vou começar, gente, essa aula de hoje, pessoal, montando um quadro, gente, que no fundo vai ser o nosso percurso da aula inteira, tá? E depois eu vou, pessoal, ver com vocês, gente, item por item, quando que eu peço uma coisa ou outra, a depender da prisão que você ataca ou da prisão que você impugna, tá certo? Vamos ver, então? Esse quadrinho vai ser, pessoal, a base da nossa aula inteira. E eu vou, durante a aula, especificando, então, algumas questões relacionadas a esse assunto. Tá joia? Pode aumentar só mais um pouquinho, João, por favor? Então, nós vamos, pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer em tema de prisão e liberdade é identificar a prisão que mantém o nosso cliente preso. É saber qual prisão que eu vou atacar, qual prisão que eu vou impugnar. E aqui surgirão 3 possibilidades. Então, eu vou colocar nessa linha de cima as prisões, o tipo de prisão que você ataca. Então, a prisão pode ser, pessoal, primeira. Deixa eu pôr um pouco mais para o canto. A prisão pode ser, então, nós vamos ver aqui algumas espécies de prisão, e elas são 3. A primeira é a prisão em flagrante. E veremos já já, pessoal, até quando é que vai valer o flagrante. Até quando você o ataca. Até quando incide ou está valendo a prisão em flagrante. A outra é a prisão preventiva, que veremos na segunda parte da aula. E a terceira é a prisão temporária. Então, você tem, pessoal, que primeiramente, ao ler o enunciado, identificar qual é a prisão que mantém o seu cliente preso, que pode ser flagrante, preventiva ou prisão temporária, que são as prisões cautelares no processo penal. E o seu segundo passo vai ser, pessoal, ver o que você alega em relação a essa prisão. E quais são as teses possíveis que eu posso alegar contra uma prisão, pessoal, dizendo a indevida, visando a soltura do cliente? Eu vou ter, pessoal, em tema de prisão e liberdade, gente, 2 teses só, pessoal, tá? Essa parte boa. E as teses são que a prisão é ilegal ou a prisão é desnecessária. E a depender, pessoal, da tese que você alega, você formula um pedido correspondente a ela. Só que em tema, pessoal, de prisão e liberdade, gente, a tese sempre é essa, tá? É você alegar que a prisão é ilegal ou que a prisão é desnecessária. Eu posso dizer, pessoal, que a prisão é indevida por 2 motivos, ou por 2 teses, ou por 2 fundamentos. Vamos ver, então? Então, em tema de prisão, eu posso sempre alegar, então estamos entrando agora em teses. Eu posso sempre alegar 2 teses contra a prisão. E as teses são, primeira, ou a prisão é ilegal, e veremos já já a consequência de você alegar uma ilegalidade. Ou a prisão ela é desnecessária. Eu vou dizer, excelência, que cesse a prisão porque a prisão foi ilegalmente realizada, ou porque a prisão, embora legal, ela é desnecessária. Então, essas são as suas teses em face da prisão. Eu vou dizer que a prisão é indevida porque é ilegal ou porque desnecessária. E a depender, pessoal, do tipo de tese que você alega, você vai ter pedidos diferentes nesse caso. Tá? O que você vai, pessoal, pedir, gente, se for a prisão ilegal? Se for ilegal, eu peço o quê? Em qualquer das 3 prisões. Só se for ilegal, a gente não tem variação. Vamos aqui para o maravilhoso mundo aqui, ó, da geometria. Vamos lá, pessoal. Então, se for ilegal, ó, sensacional, né? Criança ganhou um brinquedo novo, agora só quer brincar com ele. Então, nós temos aqui, pessoal, aqui a seguinte divisão. Aliás, deixa eu corrigir essa divisão. Eu vou fazer uma divisão aqui, ó. Pronto. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, pessoal, o que eu posso pedir, gente, diante dessas prisões. Então, o que eu vou, pessoal, pedir, se ela for ilegal, qualquer que seja das 3. Só se for ilegal, eu sempre peço relaxamento. Essa é a parte boa, pessoal.
Se você for alegar a tese de ilegalidade, eu vou fazer pedido de relaxamento. Eu vou pedir relaxamento de qualquer das 3 prisões, com fundamento no artigo 5º da Constituição, inciso 65. Mas eu faço um pedido de relaxamento, é uma simples petição, e que eu vou fundamentar no artigo 5º, 65 da Constituição, que vai dizer que o juiz relaxará qualquer prisão ilegal. E veja que aqui a Constituição, pessoal, fala em prisão genericamente. Se falou, pessoal, em prisão genericamente, abrange todas as 3. Abrange flagrante, temporária e preventiva. Então não dá para errar, pessoal. Se você alegar que qualquer das 3 é ilegal, você vai fazer o quê, gente? Pedido de relaxamento. Eu vou, pessoal, pedir ao juiz, gente, da vara criminal, por simples petição, o relaxamento da prisão e a consequente soltura. Tá claro? Agora, se você for alegar, pessoal, que essa prisão, embora legal, ela é desnecessária e por isso não pode subsistir. Se você alegar, pessoal, desnecessidade, o que eu vou pedir nesse caso? Aí, pessoal, depende da prisão que você estaria atacando. Então, vejam só. Qual que é, pessoal, a medida que você vai pedir, gente, contra uma prisão em flagrante que se afigura desnecessária? Eu peço o quê, pessoal? Se o flagrante for desnecessário, vou, pessoal, pedir a sua substituição por liberdade provisória, tá bom? Então, vejam, o que eu peço se for o flagrante for desnecessário? Se for, pessoal, o flagrante for desnecessário, eu peço liberdade provisória. Porque ela substitui a prisão em flagrante que seja desnecessária. O juiz vai substituir por liberdade provisória. Aí eu faço um pedido de liberdade provisória, alegando que essa prisão em flagrante é desnecessária e tem que, portanto, ser substituída por uma liberdade provisória. Está claro? É o que veremos, pessoal, já com calma, de que você pede, em face do flagrante desnecessário, se a prisão em flagrante ela for desnecessária, eu peço liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. Tá bom? Agora, o que eu vou pedir, pessoal, se forem desnecessárias, a preventiva e a temporária. Aí eu peço o quê, pessoal? Aí eu vou pedir, pessoal, revogação, se forem desnecessárias, a preventiva ou a temporária. Aí eu falo de revogação. Aí eu não falo mais de liberdade provisória a priori. E por que eu falo em revogação? Por uma simples razão, pessoal. Qual a diferença que tem entre flagrante, preventiva e temporária? Pessoal, flagrante quem fez? Foi o juiz, pessoal, foi a autoridade policial. Pessoal, flagrante quem fez, pessoal, foi o delegado de polícia. A prisão que o outro fez, o juiz não pode retirar o que ele não colocou. A prisão que o outro fez, ele faz o quê, pessoal? A prisão que o outro realizou, ele pode substituir por liberdade provisória. Agora, e preventiva e temporária? Só quem que decreta, quem que coloca no mundo? É o delegado ou o juiz? É o juiz, pessoal, tá? Então, a prisão, gente, que o juiz colocou, basta retirar. Por isso que é revogação, pessoal. É retirar a voz, é revogare. Só a voz do juiz decreta, ele retira o que ele coloca. Tá bom, pessoal? A ideia é a prisão que o juiz coloca, basta o juiz retirar. E a revogação é forma de retirada do ato que ele mesmo colocou. A diferença é essa. Pessoal, as prisões que o juiz decreta, as que ele coloca, ele revoga. A que o outro fez, ele vai trocar por liberdade provisória. A diferença é essa. Tá claro? E embora, pessoal, todas levem à soltura, gente, mas muda, pessoal, a providência jurídica que você requer e muda o requisito que a lei impõe para cada uma delas. A diferença é essa. Tá claro? Então, pessoal, pensa assim, ó, tá? O que eu vou, pessoal, pedir, gente, em face de qualquer prisão ilegal. Se for ilegal, pessoal, não vai interessar a prisão. Todas eu peço relaxamento. Se for, pessoal, desnecessário, aí varia o pedido conforme a prisão. Se for desnecessário, o flagrante eu peço, para o flagrante eu peço liberdade provisória. Para a preventiva e a temporária que o juiz decreta, eu peço revogação. Está claro isso, gente? Mas, pessoal, percebam, só tem variação quando a sua tese for desnecessidade. Ó, repara só. Se for desnecessário, aí para o flagrante eu peço liberdade provisória. E para essas duas, ó, eu peço revogação. Mas só vai variar se a tese for desnecessidade. Se a tese for ilegalidade, a prisão sempre é relaxada. Tá ok? Beleza, gente? Em linhas gerais? Sim? Veremos hoje, então, pessoal, o que vai conter a sua petição de relaxamento, de liberdade provisória ou de revogação. Veremos, pessoal, para quem endereçar cada uma dessas petições, o que eu vou colocar no preâmbulo, o que eu vou alegar no direito e o que eu vou pedir ao final. Basicamente vai ser isso. Tá claro? Agora, uma questão importante, pessoal, é o seguinte. Hoje, gente, nessa aula, a nossa peça vai ser a aula inteira petições de soltura.
tá, pessoal? Pedindo relaxamento, liberdade provisória ou então revogação. Então, pessoal, a nossa primeira peça em OAB seria qual? Que essa vai ser, pessoal, lógico, da aula de hoje e de amanhã com a parte, salvo engano, que vai ser a seguinte, ó. Veja comigo aqui, ó. Posso trocar de quadro um pouquinho, gente? Copiaram? Esse quadro está claro ou não, gente? Tá? Então, vamos lá. Então, veremos aqui o seguinte, olha só. Então, pessoal, o que você vai fazer em tema, gente, de prisão indevida? Ou porque é ilegal ou porque é desnecessária. Eu vou, pessoal, primeiro fazer uma simples petição, eu vou fazer um pedido de soltura, que é uma simples petição, que é a aula de hoje. Tá? Veremos, então, que vai instruir, pessoal, essa petição de soltura, que pode ter como conteúdo o relaxamento, a liberdade provisória ou então a revogação. Agora, esse é o OAB disser, pessoal, que alguém já pediu soltura e o juiz já indeferiu. Porque, pessoal, a sequência, a linha do tempo nosso em prisão e liberdade é essa daqui. Eu vou começar por onde, gente? Pedindo soltura. Tá? E se o OAB disser que alguém já formulou esse pedido e ele já foi indeferido? Aí você pensaria em quê, pessoal? Porque essa é a aula de amanhã. E a aula de amanhã, pessoal, vai ser a sequência da linha do tempo desse nosso pedido de hoje. Olha só, hoje, pessoal, nós vamos aprender a pedir soltura. E se eu disser que alguém já pediu e já foi negado, aí eu faço o quê? Contra a decisão que indeferiu a soltura já requerida. Pessoal, se já indeferiu, aí você faz HC para o TJ. Aí eu vou, pessoal, impetrar HC para o Tribunal de Justiça. Se eu já pedi a soltura para o juiz de primeiro grau e ele negou, pessoal, aí HC para o TJ. E se eu disser, pessoal, que já pediu a soltura e foi indeferida, e já impetrou HC e já foi denegado, aí eu faço o quê? Se eu disser, pessoal, que já impetrou HC e foi denegado, aí amanhã vocês verão que vai caber ROC para o STJ. Então essa vai ser, pessoal, a linha do tempo em tema de prisão e liberdade. Eu primeiro peço o quê, gente? Eu peço soltura por simples petição ao juiz da vara criminal, pessoal. Se ninguém pediu, a ideia é peça, tá? E se eu disser, pessoal, que já pediu e já foi negado, aí eu penso em HC para o Tribunal de Justiça. E se eu disser, pessoal, que já impetrou HC e já foi negado, aí é ROC para o STJ. Por isso, pessoal, que hoje, gente, a aula é de prisão e liberdade, petições de soltura. Amanhã a aula é HC e ROC, porque eles seriam a sequência dessa petição de hoje, se já formulada e já negada. Tá claro isso, gente? Sim ou não? Tá? Porque essa é a lógica entre, pessoal, a aula de hoje e a aula de amanhã. É essa a ideia. Veremos hoje a petição que você faria para o juiz de primeiro grau. Se ninguém pediu, peça. Se o OAB disser, pessoal, só se o OAB disser que já pediu e já foi negado, eu penso em HC. E se já negado HC, eu penso em ROC. Mas, pessoal, vejam a parte boa. Qual vai ser, gente, amanhã no seu HC e no seu ROC, o seu direito e o seu pedido? O que eu vou alegar, pessoal, amanhã, gente, em HC e ROC? Se ele é, pessoal, uma continuação dessa petição que você já formulou e já foi negada. Pessoal, eu vou, pessoal, continuar dizendo que a prisão é ilegal ou é desnecessária. E continuar pedindo o quê? Ou relaxamento, ou liberdade provisória, ou revogação. Amanhã vai ser, pessoal, o mesmo conteúdo. O que você alega e pede nas peças de amanhã vai ser a mesma coisa de hoje. Só que eu vou, pessoal, veicular a mesma alegação e o mesmo pedido por outra peça. Amanhã eu vou veicular por HC ou por ROC, pessoal. Mas o conteúdo é igual. A tese é a mesma dessas petições que veremos hoje e o pedido é o mesmo das petições de hoje. Então a aula de hoje, pessoal, subsidia ou municia a aula de amanhã. Tá claro? Amanhã só muda o veículo, mas a alegação é a mesma, o pedido é o mesmo. É que eu vou, pessoal, pedir relaxamento via HC e depois via ROC, por exemplo. Mas o pedido é o mesmo, a tese é a mesma. Tá claro? Beleza, gente? Tá? E não pode esquecer, pessoal, por exemplo, o relaxamento, gente, é o seu pedido. Eu posso, pessoal, veicular esse pedido por simples petição. Se negado, eu peço a mesma coisa via HC. Se negado, eu peço a mesma coisa via ROC. Mas eles são, pessoal, veículos para você pedir relaxamento. O conteúdo é relaxamento. Eu peço primeiro por simples petição. Se for negado, eu peço em HC. Se for negado, eu peço em ROC a mesma coisa com o mesmo fundamento. Tá claro? A lógica está clara, gente? Sim? Vamos começar, então? Vamos ver, pessoal, então, de o que vai tornar, pessoal, olha só, nós vamos começar a ver item por item desse quadro. Olha só, vamos aqui voltar. Veremos agora, pessoal, o que vai tornar o flagrante legal para você pedir relaxamento e o que vai torná-lo desnecessário para você pedir liberdade provisória. Tá claro? Vamos lá, então? Então, vou, pessoal, a aula inteira ver o seguinte, eu vou dizer, olha, flagrante, tá? Quando ele é ilegal, quando ele é desnecessário. Depois veremos o quê?
A preventiva, quando é ilegal, quando é desnecessária e assim sucessivamente. Tá certo? Nós temos que ver só, pessoal, até quando que a prisão é prisão em flagrante. Nós temos que saber, gente, qual que é o momento processual da prisão em flagrante. Isso vai ser importante para a gente. Para você saber, pessoal, até onde a prisão é em flagrante. Já que eu só posso atacar a prisão em flagrante se ela estiver ainda vigendo ou valendo. Tá? Vamos só recordar então, pessoal, rapidão a seguinte questão. A prisão em flagrante hoje, pessoal, ela vai durar de quando a quando? Qual que é, pessoal, a duração ou qual que é o tempo de vida da prisão em flagrante? Ela tem, pessoal, hoje, gente, uma vida curtinha, porque ela vai durar, pessoal, desde a prisão de alguém até a comunicação ao juiz e a decisão do artigo 310, tá, do CPP. Porque hoje em dia, pessoal, o juiz, a gente não pode, pessoal, mais manter ninguém preso em razão do flagrante. Só se mantiver preso alguém, pessoal, por qual prisão que será? Após a comunicação da prisão. O que ele pode fazer, pessoal, se ele for, gente, comunicado do flagrante e entender que essa prisão é necessária? Ele pode, pessoal, manter o flagrante vivo ou não? Pessoal, não pode. O que ele pode fazer, gente, é converter o flagrante em prisão preventiva. Então, essa vai ser, pessoal, a questão fundamental para vocês. Se o OAB disser, pessoal, que o juiz, a gente já converteu em preventiva, a prisão não é mais em flagrante, pessoal. Se converteu em preventiva, quem está valendo a preventiva é ela que você ataca. Então, pessoal, até quando eu posso, a gente saber, até quando eu posso atacar a prisão em flagrante? Eu posso, pessoal, atacá-la, enquanto não convertida em preventiva. É o que veremos agora. Enquanto não houver conversão em preventiva, a prisão ainda é em flagrante. Só se converteu em preventiva, o flagrante cessou, ela vira preventiva, você ataca a outra prisão. É o que veremos agora, pessoal. Tá? Então vamos aqui, pessoal, ver a linha do tempo da prisão em flagrante. Pode ser? Quando alguém, pessoal, é apresentado, preso em flagrante perante o delegado, o que ele vai fazer? O que faz, pessoal, delegado de polícia, quando a PM apresenta para alguém fisicamente preso para ele? Pessoal, chegou a delegacia, pessoal, os policiais militares, conduzem alguém capturado ou preso em flagrante ao delegado de polícia. O que ele vai fazer, pessoal, para poder formalizar essa prisão? Ele vai começar, pessoal, formalizando a prisão por meio de 3 formalidades, cuja primeira é a lavratura do auto de prisão. Vamos recordar isso aí? Então, pessoal, veja, vamos dizer que a polícia militar apresentou ao delegado alguém capturado ou alguém preso em flagrante. Então, quando alguém é capturado, ele é conduzido até a delegacia de polícia. Então, a polícia militar capturou alguém e apresentou ao delegado. Alguém capturado ou preso em flagrante. Ele vai agora, pessoal, começar a realizar as formalidades legais. O delegado vai agora, realizar as formalidades da prisão em flagrante. Vamos lembrar aqui quais são as formalidades legais que eu vou usar já já com vocês. Por isso que é bom já ver isso aqui. Nós vamos antecipar as formalidades legais da prisão. Que importância tem saber as formalidades legais? É que se faltar, pessoal, uma delas, o que você alegaria? Eu vou dizer, excelência, se faltou formalidade legal, a prisão é ilegal, pedido de relaxamento, tá bom? Só essa é a importância de saber as formalidades legais. Se faltar qualquer uma, a prisão fica ilegal, você pede relaxamento. E quais são as formalidades legais que vão compor o flagrante? Elas são, pessoal, basicamente 3. A primeira formalidade é a lavratura. O delegado começa com a lavratura de uma peça chamada auto de prisão em flagrante. Então, começa com a lavratura do auto de prisão em flagrante, cujo conteúdo você encontra no artigo, olha só, pessoal, cujo conteúdo vem no artigo 304, caput. E esse auto conterá a oitiva das pessoas envolvidas. Então, nesse auto de polícia, ele vai ouvir, pessoal, os envolvidos, mas ele vai ouvir na sequência em que a lei estabelece. E veja a sequência legal prevista no artigo 304, caput do CPP. Ele vai dizer que primeiro será ouvido quem? Ele vai ouvir, pessoal, primeiro o condutor do preso. Ele começa ouvindo o condutor, que é a pessoa que conduziu o preso à delegacia de polícia. E geralmente, pessoal, ele é um policial militar. É quem conduziu o preso ao delegado, é o condutor dele, é o primeiro a ser ouvido. Tá? Quem ele vai ouvir depois? Depois ele ouve as testemunhas da infração. E, por último, ele interroga o preso como ato final do auto de prisão. E, ao final, ele interroga o preso no auto de prisão.
Então, esse é o conteúdo do auto de prisão, que é a primeira formalidade realizada pelo delegado de polícia para formalizar essa prisão. Nesse auto serão ouvidos condutor, testemunhas e interrogado preso. Tá joia? O que ele faz depois, pessoal, de lavrado o auto de prisão? Depois ele vai, pessoal, entregar ao preso, mediante recibo, uma peça chamada de nota de culpa, que vai, pessoal, conter, gente, um resuminho no fundo do auto de prisão. Ele vai conter um resumo do motivo da prisão, ele vai indicar quem foi condutor e quem figurou como testemunha. Só que é a segunda formalidade. Vamos ver? Aí, depois de lavrado o auto, o delegado de polícia ele vai entregar ao preso, ele entrega a nota de culpa. E se faltar, pessoal, uma dessas formalidades legais, você alega que a prisão se tornou ilegal e pede relaxamento. Daí a importância de saber, pessoal, as formalidades que a lei impõe para essa prisão. Aí a segunda formalidade, como nós comentamos, é a entrega ao preso da nota de culpa. E a nota de culpa, você vai encontrar a previsão dela, acompanha comigo aí, pessoal, no artigo 306, parágrafo 2º. É onde você encontra a nota de culpa. É no 306, parágrafo 2º. E o conteúdo dela é um resuminho do auto de prisão. Porque, vejam, ela conterá o motivo da prisão, que é um resumo do que foi apurado. É o 306, parágrafo 2º. Ela vai conter o motivo da prisão e vai conter a indicação do nome do condutor e das testemunhas. E ela vai indicar o nome do condutor e o nome das testemunhas. Tá certo? E com isso seria cumprida a segunda formalidade da prisão em flagrante. Qual que é, pessoal, a terceira e última? Que vai levar à decisão judicial do artigo 310 do CPP. Sua terceira formalidade é o delegado fazer as comunicações que a lei impõe. E a lei impõe aqui, pessoal, 3 comunicações obrigatórias sempre, e tem uma quarta que depende do caso, pode ser obrigatória ou não. Ele tem que fazer a comunicação dessa prisão para quem? Ele vai comunicar, pessoal, sempre, sem exceção, a 3 pessoas. Ele vai fazer a comunicação, pessoal, sempre para o MP, sempre para o juiz, que é a mais importante, também sempre para o MP, e também sempre vai comunicar a família do preso, é a nossa chamada tríplice comunicação. Ele vai comunicar 3 pessoas necessariamente em qualquer prisão em flagrante. Ele comunica juiz, MP e família do preso, ou pessoa por ele indicada. Família do preso ou pessoa que ele indica no lugar da família. E essas 3 comunicações você encontra todinhas no artigo 306 caput. Aqui vai ser, pessoal, a mesma coisa. Se faltar comunicação, a prisão se torna ilegal, eu peço relaxamento. Tá ok? Mas ainda haverá uma quarta comunicação, que essa pode ser necessária ou não, a depender do caso concreto. Que é a comunicação, pessoal, para a defensoria pública. Vejam a diferença que tem. Essas 3 aqui ele faz, pessoal, em toda prisão em flagrante, sempre. Tá bom? Agora, tem uma quarta comunicação que pode ser necessária ou não, porque a lei exige uma condição. Por isso eu vou, pessoal, colocar essa quarta em separado, tá? Que é a comunicação para a defensoria pública. Porque essa pode ser necessária ou não, a depender do caso concreto. Essa aqui, pessoal, a lei só vai impor, gente, se presente uma condição. E veja a condição para ser necessária essa quarta comunicação. Você encontra essa condição, vejam só, no artigo 306, parágrafo 1º. Ele vai dizer quando é necessário comunicar a defensoria pública, além daqueles outros 3. Olha o que vai dizer o 306, parágrafo 1º. Ele vai dizer, pessoal, que é necessária a comunicação à defensoria pública, mas não sempre, somente quando. Vejam aqui a condicional. Só é necessária a comunicação à defensoria pública quando, olha só, se presente essa condição é necessária, tá? Quando o preso não informar, quando o preso não informar
o nome do seu advogado. Se ele não informar o nome do seu advogado, é porque ele não tem defensor. Aí comunica a Defensoria Pública. Mas só quando o preso não informar o nome do seu advogado. Se informar, pessoal, o nome, fica dispensada a comunicação para a Defensoria Pública. O nome do seu advogado. Tá claro? Até aqui tudo bem, pessoal? Sim? Ele tem que realizar, ele tem que concluir essas 3 formalidades, pessoal, no prazo de quantas horas? Ele tem que fazer, pessoal, tudo isso, gente, da primeira à última formalidade, dentro de 24 horas contados do momento da prisão, assim considerada a captura dele. Só de quando ele foi, pessoal, capturado na rua, a gente tem que encerrar as 3 formalidades dentro de 24 horas contadas da prisão física do sujeito. Tá ok? Só aí, se não, pessoal, fizer tudo em 24 horas, de novo, descumpriu formalidade legal, a prisão se torna ilegal, eu peço relaxamento. Vou marcar, então? E tem que fazer, pessoal, da primeira à última formalidade, tem que fazer tudo, ó, tem que fazer todas as 3, tem que fazer tudo em até 24 horas contadas da prisão. Do momento em que ele foi fisicamente preso, o delegado deve encerrar a formalização completa em 24 horas contadas da prisão. É o que nos fala também, marquem aí, pessoal, por favor. É o que nos fala o artigo 306, parágrafo 1º do CPP. E aqui estão, gente, as formalidades que compõem a prisão em flagrante completa. São elas, pessoal, que formalizam a prisão ou que dão juridicidade àquele ato até então físico de prender alguém. Tá bom? Aí você fala, mas professor, isso jamais cairia em peça prática. Pessoal, caiu já, pessoal, em FGV, a gente, salvo engano, no 3º exame, pessoal. Perguntaram, aliás, pessoal, contavam o seguinte, falavam que ele tinha sido preso em flagrante, tá? Pessoal, falava o seguinte, que ele tinha, pessoal, sido preso em flagrante por embriaguez ao volante. Que ele estava, pessoal, dirigindo o veículo automotor aparentemente embriagado, próximo de uma fazenda. Tá? Ele foi, pessoal, preso em flagrante, gente, e informava que depois de 48 horas da prisão, pessoal, portanto, já passou as 24. Ele dizia, passadas 48 horas da prisão, o delegado de polícia não havia comunicado nem o juiz, tampouco a família. Elabore a peça cabível. Qual era a peça, pessoal? Aliás, o pessoal dizia, elabore a peça cabível apontando as ilegalidades pertinentes ao caso. O que era, pessoal? Era, pessoal, uma simples petição, a gente pedindo relaxamento, e cuja tese seria o quê? Ilegalidade porque faltou comunicação dentro de 24 horas para o juiz e para a família do preso. Artigo 306, caput do CPP. Tá claro? E parágrafo 1º. Belezinha? Então, pessoal, isso aqui a gente já caiu em OAB, pessoal, e eles gabaritaram, pessoal, simples petição de relaxamento da prisão em flagrante, porque havia ilegalidade consistente na não comunicação em 24 horas ao juiz e à família do preso. Tá claro? Beleza? Alguma dúvida, gente? Ou não? Tá? E chegamos agora, pessoal, à questão da comunicação ao juiz. O que pode fazer o juiz, pessoal, quando ele receber a comunicação do flagrante que ele enviou ao delegado, dentro de até 24 horas? Ao juiz se abrem agora, pessoal, 3 possibilidades de decisão excludentes entre si, que veremos agora. Só porque agora vai ser, gente, o encerramento do flagrante. Ele vai durar, pessoal, desde a captura de alguém na rua até a decisão do artigo 310, que sobrevém na comunicação ao juiz. Vamos lá. Então, chegamos aqui, ó. O delegado de polícia, a gente comunicou ao juiz. Ó. Comunicado o juiz, veremos agora o que o juiz pode fazer quando ele vai receber a comunicação. Tá claro? Posso trocar o quadro? Até aqui tudo bem, gente? Sim? Aí nós vamos entender qual que é o divisor de águas entre o flagrante e a preventiva. Aí chegaremos ao ponto onde nós precisamos chegar. Então vejam, o delegado de polícia comunicou o juiz em até 24 horas. O que pode fazer o juiz quando ele recebe a comunicação da prisão? Olha só. O juiz, pessoal, recebeu a comunicação que o delegado lhe encaminhou em até 24 horas. Ele recebeu a comunicação da prisão em flagrante. Ele está obrigado agora a adotar, gente, uma de 3 possibilidades que lhe garante, ou que lhe permite, né, o artigo 310 do CPP. E vejam só, ele tem que agora proferir, pessoal, uma dessas 3 decisões. E essas decisões estão todinhas no artigo 310 do CPP. Aqui estão as possibilidades do juiz diante da prisão em flagrante que lhe foi comunicada. Ele pode fazer o que com ela?
Eu peço que vocês, pessoal, abram para mim o 310, porque ele vai ser fundamental para nós nessa aula de hoje. Ele é importantíssimo, pessoal. Ele vai trazer o que o juiz pode fazer, pessoal, diante da prisão em flagrante. E se ele vai dizer, pessoal, o que pode fazer o juiz, gente, aí está o que eu posso pedir. Eu posso pedir o quê? Se eu posso, pessoal, pedir, gente, o que o juiz pode me dar diante do flagrante. Então, pessoal, aí estão as possibilidades, gente, do que ele pode me dar. Aí estão os meus possíveis pedidos se eu for atacar a prisão em flagrante. Tá bom? Vamos ver, então? Olha só. O que ele vai, pessoal, dizer no inciso 1? Ele vai dizer que o juiz, ao receber a comunicação, o que ele pode fazer, pessoal, o que ele deve verificar em primeiro lugar. Pessoal, ele tem isso aqui, primeiro ver, gente, se a prisão se cabe relaxamento da prisão que seja ilegal. Olha o que ele vai dizer, pessoal. Relaxar a prisão em flagrante ilegal, porque o relaxamento pressupõe ilegalidade como tese, tá bom? Olha só. Então ele tem que ver, ó, em primeiro lugar, número 1, ele pode relaxar a prisão, ele pode decidir pelo relaxamento, mas de qual prisão? Ele já fala o quê, pessoal? Ele já fala relaxamento da prisão que seja ilegal. Ele já deu a dica, ó. Se a tese é ilegalidade, peça relaxamento. Se é isso que faria o juiz com ela, é isso que eu peço. Eu peço que faria o juiz. Tá bom? Agora, se o juiz vir, pessoal, que o delegado, a gente respeitou todas as formalidades legais. Ele formalizou, pessoal, a prisão, a gente arrisca, como manda a lei. E se a prisão, pessoal, foi legalmente formalizada? Ele lavrou o auto de prisão, pessoal, perfeito, entregou a nota de culpa e comunicou Deus e o mundo em 24 horas. A prisão, pessoal, no aspecto de legalidade, ela é perfeita. Se for legal, não pode relaxar. Se for legal, pessoal, que opções que sobem para o juiz? É o que veremos agora. Se for legal, não pode relaxar. Ele pode fazer o quê? Olha só. Se a prisão for legal, não é caso de relaxamento. Aí o juiz fica entre duas possibilidades excludentes. Aqui vai ser uma coisa ou outra. Não tem para onde correr. Vejam a opção 2. O juiz, pessoal, em seguida, ele tem que ver, gente, se é caso de fazer o quê? Ele tem que ver se a prisão é necessária ou não. Só se for necessária, ele pode manter o flagrante? Pessoal, não, porque o flagrante a gente vai cessar na comunicação ao juiz. O que ele pode fazer, se ele vislumbrar que essa prisão é necessária, ele tem que ser mantido preso. O que ele pode fazer, pessoal, acompanha comigo aí. O que vai dizer o 310.2? Ele vai dizer que o juiz, pessoal, se a prisão for necessária, o que ele pode fazer é converter a prisão em flagrante. Ó. O que ele pode é converter aquela inicial prisão em flagrante, ele pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Só que a partir de agora, se ele continuar preso, é por qual prisão? Ele está entrando em preventiva e saindo do flagrante. Vejam que aqui, pessoal, se a OAB disser, pessoal, em nosso enunciado, de que o juiz converteu em preventiva, eu passo a atacar qual? Eu passo a atacar, pessoal, a preventiva, porque não existe mais, nesse caso, a prisão em flagrante. Se converter um flagrante em preventiva, é a preventiva que existe, é essa que você passa a atacar. Está claro? Então, pessoal, até quando que você atacaria a prisão em flagrante? Eu vou atacar enquanto o juiz, pessoal, não a converteu em preventiva na comunicação. Só se o enunciado disser, pessoal, que o juiz, gente, comunicado da prisão, converteu em preventiva, você ataca qual? Pessoal, se a questão, pessoal, trouxer, gente, o dado que converteu em preventiva, cessou o flagrante, quem existe a preventiva, é ela que você ataca. Então, quem quer, pessoal, o divisor de águas entre flagrante e preventiva? É a decisão de conversão do artigo 310, inciso 2, pessoal. Se proferida essa decisão, a prisão é preventiva. Enquanto não proferida, ela ainda é flagrante. Está claro? E, pessoal, e vejam esse caso de OAB, que já caiu, pessoal, em prova. Ele falava o quê? Só que após 48 horas não tinha comunicado o juiz. Se não comunicou o juiz, ele nem pôde decidir, porque ele nem tinha conhecimento da prisão, pessoal. Como não a converteu em preventiva, quem o mantinha preso até então? Só se nem comunicado o juiz foi. A prisão que valia ainda era em flagrante. Aí você atacaria o flagrante ainda e não já a preventiva. Está claro isso? Sim? Então, pessoal, divisor de águas é você ler o enunciado e ver se a OAB informou que converteu em preventiva ou não. Se converteu em preventiva, desencana. Não existe flagrante. Eu vou atacar a preventiva. Enquanto não converteu em preventiva, ainda é flagrante, aí você o ataca. Está claro isso? Para todos ou não? Sim? E qual que seria aqui, pessoal, a sua terceira possibilidade, gente, no caso de prisão em flagrante? Agora, pessoal, veja, ele vai converter em preventiva se presentes os seus
requisitos. E se ele viu, pessoal, que a preventiva é desnecessária porque não tem os requisitos que a lei impõe. Ele fala, olha, a preventiva nesse caso não cabe ou não é necessária porque não tem requisitos legais. O que ele faria, pessoal, se não tem requisitos da preventiva, de modo que ela não seja necessária? Ele vai, pessoal, manter alguém preso desnecessariamente ou vai colocar em liberdade? Qual que é a opção 3, pessoal? Se não for necessária a conversão em preventiva. Ali coloca em liberdade provisória. Então vejam só. Vejam a opção 3. Mas aqui é uma coisa ou outra, repara só. Não tem para onde correr, pessoal. Se a preventiva for necessária, converte nela. Se a preventiva não for necessária, se não lhe houver requisitos dela, ele não só pode, como deverá, conceder liberdade provisória. Ele pode conceder, aliás, ele não só pode, como deverá, conceder liberdade provisória, podendo impor dentro dela cautelares diversas da prisão. Aquelas restrições alternativas. Mas o que importa é que ele vai, pessoal, ser colocado em liberdade, ainda que sob restrição. Ele pode conceder liberdade provisória. Tá joia? Mas repara só, pessoal, qual que é, gente, a premissa da liberdade provisória? É que a prisão, pessoal, é ilegal ou que a preventiva é desnecessária? Pessoal, a premissa, gente, é que a preventiva era desnecessária. Eu vou dizer, olha, a preventiva era desnecessária. E pela sua desnecessidade, ele não prendeu e sim soltou. Mas aqui a prisão, pessoal, vejam, é desnecessária, não é ilegal. Se fosse legal, você teria relaxado e nem pensaria em liberdade provisória. Repara nisso. Está claro? Não é à toa, pessoal, que onde você encontra na Constituição Federal o relaxamento e a liberdade provisória. Confere comigo, pessoal. Onde você encontra relaxamento, que eu já comentei com vocês. O relaxamento, ó, confere comigo aí, por favor. É o artigo 5º da Constituição. Olha só. É o artigo 5º, inciso 65. É o LXV. Ele vai dizer que o juiz relaxará qualquer prisão que seja ilegal. E onde você encontra a liberdade provisória no artigo 5º? Pessoal, olha o inciso de baixo. Eles são seguidinhos, ó. Porque lá é o inciso 66. Olha aqui, pessoal. A liberdade provisória você encontra no artigo 5º da Constituição, mas no inciso seguinte. Veja que eles são sucessivos. O 65 é relaxamento e o 66 é liberdade provisória. E veja, pessoal, que nem a sequência numérica ela é aleatória. E por que não é, pessoal? Porque primeiro o 65 é relaxamento e o 66 é liberdade provisória. Que você examina primeiro o quê? Só primeiro você examina a legalidade. Se legal, você examina depois o plano da necessidade. A sequência é essa. Se for ilegal, você relaxa e ponto final. Se for legal, eu vejo se ela é necessária para efeito de liberdade provisória. Está claro isso, gente? Só isso aqui se encaixa com o nosso quadrinho, por quê? Podemos, pessoal, voltar rapidão? Olha só. O que, pessoal, nós vimos em nosso quadrinho inicial? Volta um pouquinho, pessoal, por favor. Olha só. O que nós dissemos, gente? Como você pode atacar a prisão em flagrante, naquele quadro geral? Eu vou atacar como? Eu falei, olha, se você alegar que a prisão é ilegal, você pede relaxamento. O que, pessoal, você pediria em face do flagrante se for desnecessário? Liberdade provisória. Porque é isso, pessoal, que pode te dar o juiz. Se ele pode me dar isso, pessoal, é isso que você pede. Eu vou dizer, ó, se legal, relaxa. Se desnecessária, conceda liberdade provisória. Está claro? Isso vai, pessoal, bater com o artigo 310. Posso voltar? Olha só. O juiz tem, pessoal, 3 possibilidades. E quais das 3 interessam para a defesa? É a primeira que relaxa ou a terceira que conceda liberdade provisória. Então, vejam os nossos pedidos. Ó. Se você alegar que ele é ilegal, eu peço relaxamento. Se eu disser que a preventiva é desnecessária, eu peço para colocá-lo em liberdade provisória. Tá ok? Mas o que muda é a sua alegação. Se legal, relaxa. Se for desnecessária, liberdade provisória. Beleza? E embora, pessoal, eles levem todos à soltura, mas eles são, juridicamente, eles são institutos diferentes. Isso vai, pessoal, gerar peça diferente, pedido diferente e fundamento diferente. Tá bom? Pessoal, embora, pessoal, eles levem à soltura fisicamente falando, mas juridicamente eles são figuras ou institutos diferentes. Tá bom? Alguma dúvida até aqui ou não? Nada, pessoal?
de verdade? Veremos agora, pessoal, o que vai tornar o flagrante, o que vai torná-lo ilegal e o que vai torná-lo desnecessário. Montaremos agora, pessoal, as duas pecinhas, que são petições de relaxamento e petição de liberdade provisória. Mas agora, pessoal, sabendo até onde que vai o flagrante. Ele vai enquanto não tem decisão de conversão em preventiva. Se o AB, pessoal, disser que converteu em preventiva, esquece. Já entrou em preventiva, é ela que você ataca. Tá claro? Beleza? Podemos ver, então? Começaremos, pessoal, agora a gente a ver as peças, aí sim, uma a uma, tá bom? Deixa eu só ver se tem alguma questão dos nossos colegas, já que nós passamos aí quase um bloco inteiro, gente. Vamos só ver rapidão se tem alguma questão. Mas, pessoal, vamos agora a gente montar as peças, pessoal, vendo como que você pede relaxamento e o que vai tornar o flagrante legal. E depois veremos o que vai torná-lo desnecessário para você pedir liberdade provisória em face dele, certo? Vamos ver aqui algumas questões, pessoal, que chegaram dos nossos colegas. Olha só. O Lucas me pergunta o seguinte, o Lucas Ferreira. Deve ser na audiência de custódia que o juiz converte em preventiva ou não necessariamente? Lucas, a audiência de custódia, pessoal, é uma implantação progressiva no Brasil. Ela não, pessoal, não tem no Brasil inteiro e nas comarcas do Brasil inteiro. Ela é, pessoal, um projeto, gente, que está em expansão, mas ela não é, pessoal, ainda obrigatória. Tá, pessoal? O ideal é que se faça, gente, audiência de custódia, que é, pessoal, uma audiência em que você vai comunicar a prisão, pessoal, mas não só comunicar com a cópia do auto. Eu vou, pessoal, comunicar a prisão levando o preso ao juiz. Eu farei uma comunicação com a apresentação do preso. E na audiência de custódia, pessoal, é que vai ser tomada a decisão do artigo 310. E é melhor por quê, pessoal? Porque nessa audiência, o juiz pode ouvir o preso, ele pode, pessoal, ouvir o MP e a defesa antes de tomar a decisão do artigo 310. Essa audiência, pessoal, permite, gente, que haja contraditório antes de ele decidir se relaxa, se converte em preventiva ou se coloca em liberdade provisória. Mas, por enquanto, Lucas, a audiência de custódia, pessoal, é uma implantação progressiva que não tem no Brasil inteiro e ela ainda não é obrigatória. Ela é, pessoal, uma recomendação do CNJ, que é a recomendação 213, salvo engano, de 2016. Tá claro? Ou 2015, pessoal, perdão. Tá ok? Mas, Lucas, pessoal, se aparecer, pessoal, audiência de custódia, gente, qual é o contexto? Pessoal, vamos assim pensar, tá? Pessoal, audiência de custódia, gente, é a audiência em que o juiz, pessoal, pode tomar a decisão do artigo 310, mas a diferença é que nela vai ter a comunicação da prisão com a apresentação do preso. E vão manifestar sua MP defesa antes do juiz tomar a decisão do artigo 310. A diferença é essa. Ele vai tomar essa decisão dentro da audiência de custódia com o preso apresentado fisicamente para ele. Mas isso é, pessoal, em capitais e cidades maiores. Em interior, pessoal, não tem implantado ainda audiência de custódia em todos os locais do Brasil. Tá certo? Mas se aparecer, pessoal, o contexto é a decisão do artigo 310. Ele vai tomá-la onde houver em audiência de custódia, que seria o ideal. Tá bom? Mas a falta, pessoal, dela não vai tornar ilegal, porque ela ainda é, pessoal, ela ainda não é obrigatória. Tá joia? Ela é uma implantação progressiva, mas que não tem no Brasil inteiro e ainda não é obrigatória. É uma recomendação do CNJ. Beleza? Vamos só ver a questão aqui, pessoal. Um abração para o João Marcos, tá? Um beijão para a Amanda de Americana. E veremos aqui a questão do William. Ele vai dizer o seguinte, sobre o artigo 306, parágrafo 1º, em relação à comunicação à defensoria pública. Nas comarcas que não possuem defensoria, há hipótese de nulidade? William, onde não tem defensoria, ele deveria, pessoal, nomear um defensor dativo para essa comunicação. Tá bom? Só que faria, às vezes, defensoria pública, onde não houver. Tá joia? Mas, pessoal, deveria a gente, pelo menos, nomear um defensor indicado pela OAB, pessoal, nesse caso, como defensor dativo, para suprir a comunicação à defensoria pública. Só se não houver, você alega, pessoal, cuidado, não é nulidade. Qual que é a tese sua aqui, pessoal? Nós temos, gente, duas teses em face da prisão. É ilegalidade ou desnecessidade. Tá claro? Belezinha? Até porque, pessoal, estamos, pessoal, geralmente no inquérito policial, onde não tem nulidade, tem ilegalidade que pode macular a prisão. Só nulidade é do processo. Você anula o processo e não o inquérito policial. Tá certo? Então vamos lá. O Mauro pede para deixar um pouco mais tempo na lousa, João, tá? Para poder copiar. Um abração, pessoal, de Araçatuba. Um grande abraço a todos que nos acompanham. Um beijão para a Mariane. Fala aqui no teste do som. Já está tudo ok, então beleza. E um abração para o João também. Vamos lá. A aula viva ela está ok, segundo o João. Então beleza, vamos seguir. Só questão final do Alexandre Almeida. Ele pergunta o seguinte.
Eu deixei de mencionar, se o juiz decretar preventiva, nesse caso será de revogação da preventiva. Alexandre, veremos depois com calma, pessoal, a preventiva em separado. E aí veremos na, pessoal, preventiva especificamente, pessoal, nós não começamos o flagrante ainda, pessoal, essa é a ideia. Nós vimos, gente, a premissa que vai levar aos pedidos em face do flagrante. Só veremos após o intervalo, gente, a petição de relaxamento e a petição de liberdade provisória. Alexandre, depois eu vejo, gente, quanto à preventiva, quando eu peço relaxamento e quando eu peço revogação. Mas, pessoal, vamos esgotar primeiro o flagrante para depois vermos em seguida a preventiva e mais tarde a temporária. Pode ser? E uma questão final. Deixa eu só ver aqui, pessoal, se é uma questão ou não. Um abração para o Alan, lá de São Luís do Maranhão. Um forte abraço. Isso aí, encerramos as nossas questões. Nós vamos abrir intervalo e voltaremos, pessoal, após para ver, então, as peças completas, gente, de como você vai, pessoal, formular o pedido, como é que vai ser, fisicamente falando, a petição de relaxamento ou de liberdade provisória, se eu for atacar o flagrante, que pressupõe que ainda não haja decisão de conversão em preventiva do artigo 310, inciso 2. Tá ok? Até já.